tem 5 minutos para usar a palavra. Boa tarde, senhores vereadores, senhor presidente. Carta aberta à população santista. Nós, da Associação José Martí de Santos São Paulo, vimos por meio desta protestar pela contaminação política que assola o judiciário em evidente afronta à justiça. Percebe-se nos fatos recentes que desmoralizam o poder judiciário a clara manipulação orquestrada pelas classes dominantes que tristemente já se viu ocorrer na América Latina com a falência do judiciário e consequente golpe da direita selvagem, ocorrido tristemente em Honduras e no Paraguai. A viciada ação penal do chamado mensalão, que puniu inocentes culpados indiscriminadamente. Esta denúncia é embasada na certeza evidente dos fatos que se sucederam no decorrer deste julgamento de exceção, que se caracterizou o julgamento chamado mensalão pela grande mídia dirigida pela oposição. A ação penal 470 mostrou seu caráter político desde o começo, quando o senhor Roberto Jefferson, deputado pelo PTB, fez a denúncia sem provas e a grande mídia imediatamente deu sua sentença. O Partido dos Trabalhadores é corrupto, bombardeando assim de forma coesa, insistente e forte toda a sociedade brasileira com mentiras e calúnias. O parcialismo da grande mídia não conseguiu afetar a população em sua maioria, que graças às suas atuais condições consegue ter o discernimento adequado. Porém, afetou grande parte do judiciário, que se mostrou insensível à verdade jurídica em um julgamento marcado pelas vaidades, onde ilações, suposições, tudo foi aceito para desembocar em uma sentença que recorreu a recursos jurídicos que violam abertamente nossa Constituição e o Estado democrático de direito, como a teoria do domínio de fato e a condenação sem ato de ofício, o desprezo à presunção de inocência e o abandono da jurisprudência que beneficiam os réus. Isso comprova que o julgamento tinha um alvo acima, nosso companheiro José Dirceu, e um limite abaixo, porque não poderia apontar nem nomear nenhum deputado dos partidos supostamente corrompidos. E não se diga que o Supremo não tinha o domínio funcional deste fato, nem a obrigação de ordenar investigações e providências nesse sentido. Uma leitura superficial do Código de Processo Penal revela deliberada omissão. Não se trata somente de sonegação do direito de ampla defesa, mas, para além disso, de negação do devido processo legal. Em nenhuma passagem aludida, nem mesmo cogitada, qualquer prova em sentido contrário àquela canonizada pelo tribunal faltou, portanto, respeito ao contraditório. A ação penal 470 foi sim julgada com fins eleitorais, porque durante 4 meses alimentou campanhas nas eleições do ano de 2012, com transmissões ao vivo por televisão, internet, etc. E os ministros trataram dirigentes petistas como bandidos, chefes de quadrilhas, bandoleiros, usaram e abusaram de todos os substantivos e adjetivos para, ao fim e ao cabo, predefinirem as condições das execuções das penas. Nós não podemos nos silenciar diante das condenações impostas que colocam inocentes na cadeia, alguns deles outrora presos políticos durante a ditadura militar, hoje novamente vítimas de um tribunal de exceção. Se ficarmos somente nos esbravejar, não conseguiremos evitar as consequências que começaram pela condenação, mas podem, como em 1947 e 1964, continuar até que as garras famintas e sanguinárias da elite patrimonialista, direitista, cruel e raivosa, consumidora faminta das riquezas e das rendas nacionais, nos levem de novo à margem da legalidade. Defendemos as instituições democráticas, mas sabemos e muito que a mídia não é uma instituição. Veremos com quais pesos e medidas o falido STF irá julgar o mensalão mineiro, processo criminal sobre denúncia de financiamento ilegal da campanha à reeleição do então governador de Minas Gerais, Eduardo Azevedo, do PSDB. Em 1998, bem como escândalos políticos que envolvem a compra de trens de metrô da alemã Siemens pelo governador Mário Covas, Geraldo Alckmin e José Serra. Escândalos cujos indícios surgiram há anos no caso Alstom, que não foi investigado corretamente no Brasil. Caso este pior, pois quem se corrompeu ao longo de suas décadas de governos tucano em São Paulo não o fez com fim institucional, de comprar apoio político, mas a ferir enriquecimento pessoal. A compra de votos de FHC para a reeleição. E gostaria de lembrar a todos que a OAB hoje lançou uma nota condenando
como injusta e desumana a forma como estão sendo tratados os presos, ok? O presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, Vadid Damos, disse que a prisão de Genuíno em regime fechado é ilegal, ilegalidade e arbitrariedade, lembrando que o mesmo se recupera de uma cirurgia recente e passou mal durante o voo a Brasília. Obrigado, senhores. Comunicação de Vossa Senhoria.